Saudações, bem-vindos a mais uma edição do nosso Way. Nesta edição, vamos conversar com uma jovem linda e inteligente. Chama-se Ângela Watião, ou Ágena, portanto, ela é empreendedora, é empresária, não é? Ela diz que considera-se mais é empreendedora, tanto faz, não é? A verdade é que ela está a atuar no ramo da beleza, ela atua também no ramo de importação, exportação e é um exemplo a seguir. As mulheres que estão a nos acompanhar aí e as pessoas no geral, os homens também, peço para que fiquem até o fim, porque é uma história de superação que vale a pena acompanhar. Portanto, esta mulher esteve casada durante alguns anos e sofria violência doméstica, era, portanto, várias vezes ela era menosprezada, o marido não apoiava os sonhos, a realização pessoal dela. E isto tudo conjugado acabou fazendo com que a relação deles não continuasse. Eles tiveram que fazer um divórcio. Hoje ela está, portanto, a dedicar-se muito à questão dos negócios. Ela é mãe, não é? De uma menina e está a cuidar desta menina por acaso sem nenhum problema. Está a cuidar, ela está a trabalhar, tem esses empreendimentos dela que está, portanto, estão a lhe render muito bem. Mas, antes de mais nada, eu quero ouvir a história dela, não é? Para que ela explique como é que ela casa, não é? Como é que chega ao divórcio, como é que transforma-se nessa mulher que ela é nos dias de hoje. Ângela Watião, bem-vinda ao nosso Way. Obrigada. Muito Para nós, obrigada. para nós é um prazer enorme tê-la aqui. Opa. Eu gostaria mesmo que a Ângela contasse tudo e sem deixar de fora nada, não é? Contasse tudo, se calhar só deixando de fora os nomes para não criar polêmicas, não é? É verdade. Mas o que nós pretendemos aqui é mesmo inspirar as outras pessoas através das histórias de vida. Ângela, mais uma vez bem-vinda e conte-nos quem é a Ângela, quando é que entra, portanto, no relacionamento que esteve, o que aconteceu para se calhar chegar ao divórcio. Sabemos que todos nós, quando entramos em relacionamentos, a ideia é mesmo casar e para Durar. sempre, não é? É verdade. Mas às vezes isso acaba não sendo possível e queremos ouvir de si o que aconteceu, como é que chega a tornar-se a Ângela que é hoje. Bem, eu chamo-me Ângela Watião. Eu chamo-me Ângela. A minha história começa na infância, né? Tive uma infância, digamos, um pouco difícil. Filha de pais separados. Então, quando isso acontece... Não, continua, pode Quando continuar. isso acontece, a criança cresce sem estrutura. Cresce um bocado aqui, um bocado lá. Nesse caso, eu tive a minha infância em casa da minha avó. Depois, um pouco a minha adolescência em casa do meu pai. Depois saí. Comecei a morar sozinha, muito nova. Muito nova, comecei a morar sozinha, mas graças a Deus não me perdi, porque já naquela época conheci o pai da minha filha. Isso é, com os meus 17 anos, entrei para um relacionamento. Eu agradeço a ele, por quê? Porque eu tinha tudo para me perder. Tudo. Tudo para poder ficar uma pessoa desviada. Mas eu entrei para um relacionamento sério com uma pessoa um pouco difícil, chata, digamos. É um período eu não entendia exatamente como é que era ou como é que tinha que ser um relacionamento, quais são as bases de um relacionamento. Eu era uma pessoa inexperiente. Então, entrei para aquele relacionamento aos 19 anos, noivei aos 22 anos, casamos. Mas como é que chegamos ao casamento?
Primeiro, o meu parceiro na época era uma pessoa do mundo, né? Aquela pessoa que não conhecia muito os princípios religiosos e tal. E quando conheceu Jesus, ou seja, quando conheceu a igreja, mudou totalmente, da água para o vinho. Ficou uma pessoa completamente diferente. Então, ok, eu convencida que essa pessoa é a pessoa correta para casar, porque nós nos enganamos muito quando a pessoa é uma pessoa que vai à igreja, que está lá no altar a servir. Nós ficamos naquela de que todo mundo que está na igreja ou todo mundo que frequenta a igreja dedica-se completamente à igreja, é uma pessoa certa, é uma pessoa com princípios, é uma pessoa que dá para nós investirmos e entrarmos num relacionamento sério. E assim foi. Nós casamos. Em meio àquela situação, eu acho que eu já tinha sinais que o relacionamento não ia andar. Mas mesmo assim, eu ignorei os sinais. Eu posso dizer que eu tinha tudo também para desistir do casamento. Mas a pressão familiar, a pressão social, que diz como é que uma mulher pode chegar ao ponto de desistir de um casamento. Eu lembro que naquela altura, um pouco antes de casar, acho que faltava por aí um mês, eu sofri a minha primeira violência física. E quando isso aconteceu, eu quis terminar, quis adiar o casamento, mas a pressão familiar já estava tudo organizado. Então era complicado eu chegar e dizer à minha família que eu não quero mais casar, eu não quero mais continuar neste relacionamento. E na mesma época eu descobri que eu estava grávida da minha filha. E era uma coisa que posso dizer que nós queríamos muito como casal, porque nós já estávamos juntos há uns 4 anos. E nesses 4 anos eu nem sequer desconfiei um dia estar grávida, né? Mas eu não usava nenhum método de prevenção. Então sempre falávamos de filhos, falávamos da possibilidade de eu não conceber. E quando estava próximo a chegar o casamento, eu engravidei. Descobri que eu estava grávida. Houve aquele episódio de violência. Eu quis terminar, falei com alguns familiares. Eu lembro de uma tia minha falar assim: olha, quando a pessoa está para casar, tem tido muita coisa ruim que acontece, né? Digamos, ataques, não é? Sim. Então, ele pode estar a ser usado pelo diabo. Considera isso algo que talvez esteja a ser provocado para você poder desistir do casamento. Eu olhei para aquela situação e disse, tudo bem. Até cheguei a ir àqueles ensaios da igreja, nós ali com os padrinhos, mas as coisas não estavam muito boas. Nós nos olhávamos assim torto. Eu não sorria para ele porque... ele posso assim dizer que ele mexeu com uma parte que eu prezava muito. Eu olhava para ele como um exemplo, como alguém que nunca poderia levantar minha mão, mas eu já via ele a gritar com outras pessoas, a ter comportamentos um pouco violentos, mas eu não chegava a pensar que comigo pudesse comportar-se assim. Sim, pudesse comportar-se daquela forma. Então, chegamos ao casamento, parecia estar tudo bem, ok, vencemos o inimigo, casamos. E logo de seguida, nos mudamos. Fomos morar numa outra província e eu tive que abandonar tudo. Tive que parar de estudar, tive que parar de trabalhar e me dedicar, né, ao casamento. Sabemos que
É por lei, é por costume, a mulher deve seguir o seu marido. E assim foi. Eu saí de Maputo, deixei tudo aqui e fui casada. E lá nós servíamos na igreja, né? De forma integral. Mas eu não me destacava. Eu não sentia que era aquilo que eu queria. Eu tinha sonhos, eu tinha metas, eu tinha planos que eu não podia compartilhar com ele, porque eu era silenciada, posso assim dizer. Eu era silenciada. Eu tinha que ser aquela mulher que simplesmente tinha que seguir aquilo que ele queria. Aquilo que eram os planos dele deviam ser também os meus planos. Devia se alinhar aos planos dele. Eu devia me alinhar e me enquadrar exatamente nos planos dele. Nesse caso, eu não tinha mais sonhos. Ok, tudo bem, aquilo foi andando. Primeiro ano, segundo ano, mas eu me sentia sufocada, porque meia volta nós passávamos por algumas necessidades financeiras, que em algum momento eu tive que pedir auxílio dos meus pais para poderem, tipo, ajudar, sim, passar a ajudar, porque eu acabava de ter uma bebê, eu não podia fazer muito. Eu tive que parar até com as minhas viagens, tive que parar com o meu negócio e me dedicar inteiramente à família. Mas depois de uns 2 anos eu voltei a viajar. Eu lembro que no início foi muito difícil conversar com ele a respeito disso, porque nós não éramos amigos, nós não tínhamos cumplicidade, posso assim dizer. Nós não nos apoiávamos. Ao contrário, eu tinha que apoiar a ele, mas ele não me apoiava naquilo que eram os meus sonhos. E assim foi, ok? Conversei com ele, pedi para que ele me desse um espaço de 1 semana para que eu pudesse passar a viajar e fazer as entregas. Depois eu podia voltar e ficar lá, né? A me dedicar na casa, na igreja, na família, tudo bem. E assim recomecei, né? Porque eu já havia dado uma pausa. Recomecei. Em meio àquilo, eram conflitos constantes. Eu lembro que chegava ao ponto de, quando eu quisesse viajar, nós não nos falávamos. Quando eu voltava, pior, nós não nos falávamos. Eu chegava de viagem com trouxas, com alguns mantimentos até para casa, mas ele desconsiderava aquele trabalho que eu fazia, né? O vulgo muquero. Mas era aquilo que dava suporte quando as contas não batiam. Era aquilo que de alguma forma auxiliava. Até aí tudo bem, fomos andando. Em 2018 é quando começaram os nossos problemas. Porque como não éramos amigos, não éramos cúmplices, nós não compartilhávamos muito, nós não conversávamos muito. E olha que Boaventura, nós éramos destaque na igreja. Ele ocupava uma posição em que, quando eu estivesse com ele, todas as meninas, todas as mulheres, porque até pessoas crescidas, queriam estar naquele lugar, almejavam estar naquele lugar. Porque quando tu estás numa posição na igreja, tu sentas à frente, tu dás palestras, tu dás aconselhamento, enfim. Então, as pessoas quando vos vê, vocês como casal, lá em cima, vos vê como exemplo, como pessoas que não é impossível terem problemas assim graves. Vocês são espelho, entendes? Então, ok. Nós éramos aquele espelho na igreja, mas em casa era algo
super diferente. Era o contrário. Era o contrário, sim. Era o contrário daquilo que aparentávamos na rua, aparentávamos na igreja, na sociedade. Para quem nos olhava, dizia que, olha, aquele casal, sim senhora, aqueles jovens estão de parabéns, estão a cumprir com os mandamentos de Deus, estão ali juntos a se apoiar, enfim. Que em casa nós não nos falávamos, as pessoas nem pensavam. Que em casa não havia harmonia entre nós, as pessoas nem imaginavam. Entretanto, depois disso começaram as violências físicas. Infelizmente, qualquer coisa que falava ou era mal interpretada ou era sujeita a situações de, posso dizer, violência psicológica, né? Porque às vezes quando a pessoa não te bate com as mãos, sim, te bate psicologicamente. Tu ficas aquela pessoa que tem que obedecer. Eu tinha que estar sempre embaixo, sempre oprimida. Eu não sei se era inconsciente, né? Fazia aquilo de forma inconsciente ou fazia aquilo simplesmente por mero prazer. Eu não sei. Até hoje eu me pergunto, será que ele não via o quão eu sofria? Porque eu chorava. Eu manifestava que aquilo não estava bom para mim, entende? Eu me fechava, eu me isolava. Olha, que eu estava numa província que, digamos que eu não tinha família por perto, né? Ele era a minha família. A minha filha, as minhas filhas, nesse caso, eram a minha família. Então, eu não tinha muito apoio de familiares. E tendo em conta que eu estava ali, não porque eu queria, não porque era aquilo que realmente eu queria, porque no fundo eu já sentia que não era aquilo. Eu sempre sonhei alto, sempre quis alcançar patamares acima daquilo que as pessoas pensam, né? Posso assim dizer. Por quê? Porque eu costumo dizer, a mente não tem limites. Tu podes atrair aquilo que tu queres. É simplesmente pensar, sonhar e correr atrás. Então, naquilo que eu queria fazer, ele não apoiava. E, dada a situação, nós sempre discutíamos. Sempre tínhamos situações de ter que me agredir. Até, eu lembro que um dia, vizinhos, né, chegaram a presenciar. Eu fiquei muito envergonhada mesmo, porque uma coisa é acontecer, vocês os dois no quarto. Você quando sai, você veste uma capa de está tudo bem. E ninguém sabe de nada lá fora. Sim, e ninguém sabe de nada. Agora, quando a pessoa que está fora consegue ver o que está a acontecer, tu desmoronas. Tu ficas sem saber até como sair e encarar aquelas pessoas. Sim, encarar a realidade no dia seguinte. Então, da primeira vez, eu perdoei. Da segunda vez, eu perdoei. Tudo na esperança de que talvez ele vai mudar. As minhas orações começaram a ser voltadas à mudança. Eu queria muito que ele mudasse, queria muito que ele melhorasse, queria muito que deixasse aquele gênio forte e começasse talvez a engrenar numa nova realidade de que nós somos jovens, nós temos que correr atrás daquilo que são os nossos sonhos. E a melhor forma disso acontecer é ele trabalhando e eu trabalhando também. Por quê? Porque ele podia ter aquele valor que ele tem, mas se eu também tiver algum, nós podemos alcançar as coisas mais cedo. No final das contas, é mesmo para o bem da família. Exatamente. O que não acontecia. Então, começaram as brigas, começaram as agressões físicas e em 2019 isso culminou numa separação. Primeiramente, posso dizer que uma separação de corpos, porque a última agressão
eu arrumei as coisas e voltei para Maputo. Quando eu cheguei aqui em Maputo, eu fui ficar em casa da minha mãe. E quando cheguei lá, a minha mãe, de início, perguntou o que era. Eu disse que eu não queria conversar, porque eu queria me recuperar. Queria tomar decisões, mas de forma clara. E assim fez. Fiquei no silêncio por alguns dias, deu-me o meu espaço. Ele veio, tentou conversar, eu não queria mais conversar. Eu pedi que houvesse uma reunião familiar. Minha família convocou a reunião e na reunião eu acabei explodindo. Eu disse como é que era a nossa vivência, o que estava a acontecer realmente no nosso relacionamento, coisas que meus pais nem imaginavam que eu estava a passar, né? Eu acabei falando, porque eu era uma pessoa que eu não espalhava a minha vida. As pessoas ao meu redor, qualquer coisa, eu não ligava para meu pai, não ligava para minha mãe. Eu sempre achava que eu podia resolver. Eu estava no controle, o que não era verdade. Porque no final das contas, quando a gente acumula, nós vamos criando cicatrizes. Nós vamos criando feridas, nós vamos criando traumas, entende? Então, ok, dali houve aquela reunião, conversei com os meus pais, conversei onde estavam os pais deles, estavam os meus pais, falamos como é que eram as coisas, como é que nós estávamos a viver, quais eram as minhas inquietações, o fato de eu não poder prosseguir com os meus sonhos, continuar a estudar, continuar a trabalhar. Isso me afetava muito, né? Porque nós estávamos numa província onde eu tinha poucas oportunidades, entende? Até em termos de escolaridade, eu tinha poucas oportunidades, porque lá só tínhamos uma única faculdade e que não tinha nada a ver com aquilo que eu queria fazer, com aquilo que era o meu sonho. Então, eu conversei, falei com os meus pais naquele dia, desabafei, tirei a máscara. Na reunião? Na reunião. Ok. Os meus pais não tomaram partido. Tomaram as minhas dores, mas não tomaram partido. Eles deixaram que a decisão viesse de mim. E do início os conselhos que nós recebemos foi que tudo tem conserto. Nós podíamos continuar para ver se realmente era aquilo ou não. E tudo bem. Ok, ele pediu desculpas, pediu que nós voltássemos e que não ia mais acontecer aquilo tudo que acontecia. Mas eu propus que, em meio a isso, eu não queria mais voltar para Inhambane. Eu não queria mais voltar para lá, porque é lá onde ele expôs-me a vergonha, né? É lá onde a vizinhança presenciou as coisas que aconteciam. Então, eu disse que eu não queria mais voltar para lá, que a condição inicial para nós voltarmos a ficar juntos era eu permanecer aqui em Maputo, para poder me estabelecer financeiramente, para poder voltar a estudar. E naquela época eu entrei para o instituto, né? Para fazer o curso que eu já queria fazer há um tempo. E voltei a fazer um negócio. Primeiramente, para melhor me estabelecer, eu comecei a vender calamidade. Comecei a vender calamidade. A minha mãe tem bancas no Fajardo. Lá fui. Tirei a vergonha, tirei a máscara, né? E fui lá ficar no mercado. Para as colegas que frequentavam a mesma escola que eu, na cidade, quando passavam por ali, né? Achavam que eu estava derrotada, né? Nós sempre olhamos, as pessoas têm o hábito de olhar para as pessoas que vendem nos mercados como pessoas que estão a sofrer, como pessoas que estão ali porque
de alguma forma, estão derrotadas, não conseguiram alcançar coisas maiores. E não é verdade? O que não é verdade. No mercado, Boaventura tem pessoas formadas. Nos mercados tem pessoas inteligentes. Nos mercados tem pessoas que alimentam famílias. Então, mas para aquilo que era a percepção das pessoas, eu via que olhavam para mim com desdém, olhavam para mim como uma pessoa que fracassou na vida, ao ponto de estar no mercado. Como assim? Estás no mercado? Vendes no mercado? Olha que chegou um tempo que eu até tinha vergonha. Eu tinha vergonha daquilo. Mas eu lembro que um dia eu disse para mim, não há necessidade de eu ter vergonha daquilo que coloca o pão na mesa. E não há necessidade de eu vestir máscara, fazer perceber às pessoas que eu estou aqui porque eu fracassei. Eu não fracassei. Eu estou aqui para iniciar com a minha vida. Eu estou aqui para fazer aquilo que eu não pude fazer lá atrás. Eu estou aqui porque talvez eu não tive uma oportunidade de emprego melhor. Mas eu estou aqui também porque eu gosto de vender. Eu achei paixão naquilo. Comecei a gostar. Comecei a vender calamidade por um tempo. Juntava o dinheiro. E naquela época, digamos que calamidade tinha muito dinheiro. Então, comecei a vender calamidade. Comecei também a viajar para a África do Sul. E passado um tempo, fiz a minha primeira viagem internacional para a China. Quando eu fui para lá, nós ainda não estávamos separados. Eu só vivia aqui em Maputo, mas nós não estávamos separados como tal. Eu lembro que nós tínhamos um projeto juntos e ele tinha um dinheiro guardado. Eu liguei, eu estava lá, pedi para que ele me mandasse 50 mil meticais, que era para eu acrescentar uma mercadoria que tinha clientes à espera, né? Então, eu lembro dele ter dito para mim, não, eu não vou poder te mandar, porque que tal meu dinheiro queimar nesses teus negócios? Aquilo, Boaventura, me fez perceber que neste relacionamento não há futuro. Naquele dia eu percebi que neste caminho eu estou a caminhar só. Eu estou sozinha. Tudo bem, encarei aquilo. Voltei, cheguei aqui, continuei a fazer minhas entregas. Eu sempre fazia entregas no início do mês, nesse caso, né? Okay. Depois, o resto do mês, para eu não ter que ficar em casa, eu ia vender no mercado Fajardo. Então, eu viajava uma vez ao mês, por exemplo, para a África do Sul, viajava todos os dias 5. Até dia 7, 8 eu já estava aqui em Maputo. Fazia as entregas. Depois, o resto dos dias, eu ia ficar no Fajardo. Lá eu também vendia. Vendia, acumulava o meu dinheiro, pagava as minhas contas, estava tudo bem. No final de 2019, nós fizemos uma viagem de reconciliação. A tentar consertar as coisas, Consertar não é? as coisas. E naquela viagem de reconciliação, eu posso dizer que só gastamos dinheiro. Dinheiro esse que pouco tínhamos. Gastamos dinheiro por quê? Porque aquela viagem era para nós nos aproximarmos mais, né? Foi uma viagem que até os nossos padrinhos sugeriram que nós tínhamos que sair um pouco da rotina, tínhamos que ficar um pouco a sós, deixar as crianças. E lá fizemos. Mas não aconteceu nada. Nós viajamos, pouco conversávamos. Durante a viagem? Pouco conversávamos. Visitamos muitos sítios turísticos, mas ok, né? É como se nós estivéssemos ali, mas ao mesmo tempo já não havia conexão. Entende? O que as pessoas acham que não faz muito sentido na relação, faz sentido vocês serem pessoas conectadas, pessoas que um complementa o outro ou de alguma forma vocês os dois lutam para se complementar.
Mas ali já não havia conexão. Voltamos e num desses episódios, novamente de violência, aí já não foi violência física, foi psicológica, acabamos nos separando. Eu tomei a decisão realmente. A segunda separação? Aí já a definitiva. A definitiva. A definitiva, porque em meio a tudo, eu sempre perdoava e só saí de casa uma vez. Quando saí de casa, eu não voltei mais para casa. Voltei para ele, mas não voltei para casa. No que não voltei para casa, nós continuamos por um período, posso dizer, de 6 meses, a tentar resgatar as coisas. E em meio àquilo, houve aquela discussão, a última discussão, depois daquela viagem de reconciliação, houve a discussão, um pouco de violência psicológica, já não podia mais me agredir, porque a minha família já sabia e a minha família havia dito para ele que se algo do gênero voltasse a acontecer, iam tomar medidas drásticas e, mediante aquilo, acabamos nos separando definitivamente. Vocês eram casados oficialmente? Exato. Éramos casados na igreja, éramos casados no civil. Ok. E, depois da separação, ter que me dar com a nova realidade. Mãe solo, de 2 crianças, já entrarmos na pandemia, vou dizer que não estava a trabalhar, porque os mercados estavam fechados, as viagens também estavam fechadas, e só tinha um bocado de dinheiro que eu vinha acumulando ao longo do tempo que eu trabalhava. Eu sempre tive cuidado de deixar algum dinheiro no banco. Não vou dizer para questões de emergência, mas eu acho que eu estava a tentar organizar-me, né? Para um futuro, comprar talvez uma viatura, fazer uma obra, enfim. Então, posso dizer que foi aquele dinheiro que suportou-me durante a época da Covid, a época da separação. Quando nos separamos, eu me dei com a nova realidade, morar sozinha, novamente, mas aí com 2 crianças. Com 2 crianças, com poucos recursos, com a pandemia a criar aquele medo, aquele impacto todo que teve. Enfim, é aí onde eu costumo dizer que eu tive que ser uma fênix. Ressurgir das cinzas. Exatamente. Ressurgir das cinzas. Eu lidei com o preconceito, porque as pessoas têm o hábito de achar que o casamento é que dignifica a mulher, né? Ou o homem, assim digamos. E que quando tu sais de um casamento, tu és uma pessoa fracassada. O que não é verdade. Nenhum casamento cura. E principalmente casamentos, posso dizer que têm tendência à violência. Casamentos de 2 pessoas que ainda não sabem o que querem. Casamento não cura ninguém. E estar solteira também não é doença. Estar solteira não é doença. Então, lidei com a crueldade, posso assim dizer, da sociedade. De achar que o fato de tu teres saído de um casamento, tu és uma pessoa fracassada. Tu não conseguiste segurar o teu casamento, porque nós temos estado todos os dias a ouvir, né, nas igrejas, que a mulher sábia edifica o lar. E nesse caso, eu estava a ser uma mulher burra.
Dizem que a tola Exatamente, destrói o lar. não é? exatamente. Então, Estava- pelo olhar da sociedade, estavas a ser tola. Exatamente. Porque a sábia aguenta. A sábia tinha que ficar ali. E eu não fiquei. Mas havia condições? Já não havia condições. Eu acho que nunca houveram condições. Nunca houveram condições. Eu é que puxei o barco. Puxei o barco, alegando que ele ia mudar, ele ia melhorar. E não só para aquilo que nós estávamos a representar na igreja, não ficava bem eu separar. Não era bonito, né? Ok, pelo cargo que vocês ocupavam na igreja. Exatamente. Era Não mais é conveniente continuar casado. continuar casada. Nós vivíamos um status onde as pessoas ao redor não faziam ideia do que era o nosso lar, do que era a nossa casa, de quais eram as minhas dores e quais eram as dores dele, né? Porque eu acredito que uma pessoa que agride, que oprime, que tortura psicologicamente a outra, essa pessoa não está bem, também precisa de ajuda. E Talvez- os casos de violência física foram vários. Vários. Mas agredia por quê? Por vários motivos. Às vezes por coisas que posso dizer que simplesmente não parou para ouvir uma explicação. Porque naquela época, porque ele saiu de ser empregada, por exemplo, para limpar um determinado sítio, eu acordei e vi que não, ela lá está a levar muito tempo. Poderia adiantar, por exemplo, aquilo que é a limpeza da casa e deixar aquele sítio, né? Aquele cômodo que o patrão disse que era para limpar para depois. Se ele voltasse e encontrasse que aquilo que ele disse, eu mudei, era motivo de zangar. Espera lá. Estamos a falar de, alguma coisa dentro de casa que Sim, decide mudar sim. de lugar. Sim, posso assim dizer, Boaventura. Se ele, por exemplo, dissesse, dona, peço para limpar esta parede, né? E eu dissesse, dona, não há necessidade de limpar já agora a parede. Peço para dar prioridade à cozinha, Ok. porque já amanheceu e não só. É mais preferível fazer isso no momento em que estiveres um pouco livre, dando prioridade primeiro à limpeza. As coisas mais As prioritárias sim, as no coisas momento, prioritárias. Mas se ele chegasse naquele período e notasse que a parede ainda não estava limpa, a parede que ele disse que tinha que limpar não estava limpa, ao abordar a senhora, nesse caso que nos auxiliava, e a senhora dissesse, não, a dona que disse que eu não devia limpar agora, era para dar prioridade à cozinha. Isso já criava um alvoroço. Era motivo de Era- violência. Exatamente, era motivo de simplesmente surtar. Boaventura, há situações em que as pessoas dizem, quando tu te calas, tu evitas muita coisa. Eu comecei a tomar uma postura de me calar, mas eu não evitava nada. Porque quando ele falasse algo, ok, estava a falar comigo, né? Falasse algo, eu achava que são coisas que não vale a pena eu rebater, porque vamos acabar discutindo. E eu me calava, também era motivo. De ser violentado. Exatamente. Era Quando respondesse também. também. Por que estás a calar? Se eu estou a falar contigo, estás a me ignorar? Entendes? Então, eu costumo dizer que não tínhamos motivos claros, porque o meu parceiro, na altura, nunca mexeu no telemóvel e encontrou algo que pudesse, talvez, Ok. me Alguma coisa fazer estranha. zangar. Ok. Sim. Nunca houve uma situação, tanto da minha parte, tanto da parte dele, que houvesse traição, coisas que realmente alimentam a fúria das pessoas, né?
traição, coisas do gênero, né? Coisas que a gente vive no mundo de hoje. Nós não tínhamos discussões dessas. Telemóvel não era problema na minha relação. Então a vossa relação não foi abalada por conta de terceiros. Exatamente. Foram vocês os dois. Exatamente. Nós nunca tivemos problemas que viessem porque te vi com fulano, porque recebeste chamada acima da hora, porque simplesmente você não para em casa. Entendes? Nunca tivemos situações dessas. Mas, ao contrário disso, nós os dois éramos o problema da nossa própria relação. Nós os dois não nos entendíamos. Entende? Nós os dois não éramos amigos, nós não conversávamos, nós não nos apoiávamos. Entende? Mas os erros foram cometidos lá no princípio, Exatamente. antes até do casamento. Antes até do casamento, mas o que é que acontece, Boaventura? Principalmente com nós as mulheres, temos o hábito de achar que quando tu casares, as coisas vão melhorar. Ou quando vocês casarem, ele vai mudar. Temos o hábito de achar que lá à frente as coisas vão melhorar. Entende? Porque lá atrás já tinha sinais de violência, já tinha sinais de que aquele relacionamento ia dar berro, não ia dar certo. Mas nós temos o hábito de maquilhar, entende? Esquecemos que quando lavamos a cara, a realidade por detrás da maquilhagem é outra. E o casamento não cura nada, o casamento não melhora nada. Se tu casas enquanto tens problemas, acredita, depois do casamento, as coisas só vão piorar. E foi assim mesmo que aconteceu. Chegamos ao ponto de, por exemplo, se ele eu podia estar em casa com as meninas a sorrir e tal, porque fora a menina que vivia comigo, a minha filha de coração, tínhamos também a filha dele, que chegou a viver conosco. A filha dele mais velha, que ele teve ainda na adolescência, né? Chegou a viver conosco. Eu me dava muito bem, me dou muito bem com as meninas até hoje. Até aquela que era dele. Hoje em dia é minha também. Porque eu vivi com ela, nós criamos laços, né? E contudo, quando nós estivéssemos em casa era uma pura alegria. Mas quando o pai chegasse em casa, eu já via nas minhas crianças que algo não está certo aqui. Minhas crianças recolhiam, iam ficar no quarto. Uma pegava caderno, encostava ali e fingia que está a estudar. Simplesmente porque a atmosfera, bastasse ele chegar, mudava. Mudava por completo. Então, eu acho que foi uma das coisas também que me fez avaliar muito na decisão de seguir sozinha. Me fez avaliar porque, por vezes, nós ficamos no relacionamento por causa das crianças. Mas se as crianças também vivem constantemente situações de violência, elas ficam traumatizadas. Então, eu sei que um dia a minha filha pode me julgar. Da mesma forma que eu julguei um dia os meus pais, por não entender o porquê deles terem separado. O porquê de ter que crescer com pais separados. Infelizmente, a história repetiu-se. Comigo, com a minha filha. Mas eu acho que eu terei respostas para lhe dar. Quando ela perguntar-me um dia, eu terei respostas sim para lhe dar. Porque antes vale tu criares a ela sozinha, sem aquela questão de traumatizar a criança. Realmente, porque sim, brigas constantes, violências dentro de casa, acaba criando, sim, traumas à criança. Traumatiza as crianças. Então eu prefiro, sim, criar a minha filha sozinha,
ou criar as minhas filhas sozinha, dar aquilo que são as diretrizes da vida sozinha, mas não traumatizar as minhas crianças. E se pudesse voltar no tempo? Porque disse há pouco tempo que teria percebido sinais antes mesmo de casar. Se pudesse voltar no tempo, não é? 2018, se calhar um pouco antes. 2015. 2015. Teria feito alguma coisa diferente? Se pudesse agora voltar e falar com a Ângela de 2015? Eu acho que sim. Eu teria sim, teria feito diferente. Teria agido diferente. E acredita, Boaventura, eu não teria me casado naquela época. Porque eu mesma não tinha estrutura psicológica. Entende? Eu mesma não estava tão preparada assim. Embora dizem que ninguém nasce preparado para casar, né? Ou para passar por uma outra fase. Mas há coisas que a gente precisa de preparo psicológico. Há coisas que a gente precisa entender. E olha que houveram vários sinais que poderiam talvez ter me feito recuar. Entende? Analisar melhor até que ponto aquela relação pode dar sim ou pode não dar. Mas eu ignorei completamente aqueles sinais. Ignorei completamente. De certeza que se pudesse voltar no tempo, eu poderia ter adiado muita coisa. Acha que casou cedo? Para aquilo que é a realidade de hoje, as pessoas dizem que não, 22 anos não é cedo para a mulher. Mas eu acho que sim, casei cedo. Casei cedo. Ok. Certo. Então, ok. Agora eu vou contar talvez um pouco mais da Ângela depois. Ok. Então, a Ângela de agora é uma Ângela totalmente diferente de tudo aquilo que passou. Mas antes de falar da Ângela de agora, não é? A Ângela atual, que também nos interessa muito essa parte da superação, acha que um casal deve ter amizade acima de tudo? É verdade. Boaventura, não faz sentido tu não seres amiga da tua parceira, ou não seres amigo, desculpa, da tua parceira. Os casais devem cultivar a amizade. Devem ser amigos, devem ser pessoas confidentes, pessoas que às vezes nem precisam falar para saber uma da outra, só de se olhar, entende? Devem cultivar a amizade. A amizade é muito importante no relacionamento. Não faz sentido vocês não serem amigos. Porque se vocês não são amigos no relacionamento, acredita, vocês são inimigos. Só vivem embaixo do mesmo teto. Por quê? Porque o teu parceiro não sabe nada de ti. Não sabe qual é o teu plano a seguir, não sabe quais são os teus desejos, não sabe o que é que tu gostarias de fazer no futuro. Por quê? As pessoas, quando casam, tornam-se um só, nós sabemos, mas esquecem de uma coisa. Eu tenho a minha parte individual, tenho aquilo que são os meus planos, os meus sonhos, né? E tu também tens os teus. Então, é importante sabermos definir melhor as coisas. E quando há amizade, as pessoas conseguem se conectar e dar seguimento àquilo que é o casamento. E tem muitos casamentos que estão a falhar nessa questão de amizade. Exatamente. E olhamos eles na rua assim, às vezes pensamos que... Sim, na rua é pouco, Boaventura, na igreja. Nós, para quem nos olhava na igreja, eu recebo mensagens de algumas irmãs da igreja, dizem, como assim?
missionária, já não estás com o fulano. Por quê? O que que aconteceu? Vocês eram um casal muito bonito. Ele parecia um homem totalmente diferente. Porque eu até não costumo contar o que é que realmente aconteceu. E a vida simplesmente não deu certo e cada um tomou o seu rumo. Não costumo contar, porque eu acho que não há necessidade, né? Pois. Sim, eu acho que não há necessidade. Cada um seguiu o seu rumo. Então as pessoas ficam naquela de como? Se vocês eram pessoas que cultivavam isso na igreja, ensinavam isso, vocês aconselhavam isso na igreja, como é que vocês agora estão separados? Então, só não sabem o que é que acontece dentro de 4 paredes ou dentro do seu lar, porque quando a pessoa está ali em cima no altar, a coisa é outra. A pessoa veste-se de tal forma que até aquilo que está a passar na sua casa não precisa demonstrar. Mas que tal, Boaventura, se levasse aquelas palavras que tanto aconselha os outros e implementasse quando chegasse em casa? Porque é bonito falar, é bonito estar ali a aconselhar os outros. Não, vocês devem ser pacientes, vocês não sei o quê, vocês devem ser pessoas que amam as vossas esposas, como Jesus amou a igreja, porque não sei o quê, mas quando volta para casa, aquilo que aconselhou na igreja, no altar, aos irmãos a seguir, é completamente diferente daquilo que fazem. Alguns, não estou a falar tipo na totalidade, né? Mas alguns realmente sim, pregam uma coisa e em casa vivem... Mas dizem, vocês não podem fazer o que eu faço, façam o que eu digo. Exatamente. Infelizmente é essa lei que rege. As pessoas têm aquilo de faça o que eu digo, não faça o que eu faço. O que devia ser diferente. Tu tens que dizer aquilo que tu consegues fazer. Aquilo que tu sabes que fazes. Tem que surgir de dentro. Tem que ser algo que tu dizes, olha, eu implementei isso. E deu certo com a minha esposa ou com o meu esposo. E gostava também que pudesses fazer assim. Porque relacionamento não vem com manual de instrução. Não vem com um manual de instrução que dizem, não, tem que ser assim, o início é este, o meio é este e o final é aquele. Não, é um dia de cada vez. Estamos a lidar com uma pessoa que foi totalmente educada de uma forma diferente da sua. Então, é você tentar descobrir como é que não é, quais são os seus gostos. Enfim, isso só acontece quando vocês são amigos. Porque quando vocês não são amigos, nada disso acontece. Acha que com tudo isso que aconteceu, né? Depois de tudo que viveu, falhou ou sente-se de certa forma derrotada por ter desistido deste casamento? Não, eu não me acho derrotada em nenhum momento. Eu costumo dizer que eu sim fui muito, muito, muito vitoriosa. Muito mesmo, porque aquilo que eu vejo, Boaventura, por causa das mulheres que querem se manter no relacionamento porque não fica bem, porque tem medo de recomeçar, tem medo do que a sociedade vai dizer. Eu me acho muito vitoriosa, porque eu consegui sair, consegui me reestruturar, né? Psicologicamente, porque você sai, você fica com traumas. Você fica aquela pessoa incrédula que diz, para mim, homem, não. E não é o teu caso? Graças a Deus, não. Não está com trauma de homens. Não. Eu já ouvi muito essa frase de eu já não quero saber de homens. Exatamente. Tem muita mulher que por conta do que acontece no lar, quando sai Boaventura, não quer saber de homem. Começa a dizer, eu nem quero saber. Para mim, homem não. Eu quero fazer minha vida, quero trabalhar, quero cuidar das minhas crianças, mas eu não quero saber de relacionamento. O que é errado? Porque sabemos que Deus, quando fez o paraíso, fez o Adão, achou que o Adão estava solitário, fez a Eva, não é? Então, aquilo que é a comunhão de Deus é tornar duas pessoas uma família.
Então acha que está em condições de continuar a vida e casar de novo e tudo mais. Não está... Ok, os traumas foram vencidos. Os traumas foram vencidos e vão sendo vencidos dia após dia, né? Aqui mesmo estou a lidar com mais uma vitória, porque não é fácil. Exato. Falar daquilo que são os seus traumas, falar daquilo que foram os seus desafios, falar da separação, falar do divórcio, não é fácil. As pessoas têm medo de lidar com essa realidade. Então, para mim, só o simples fato de estar aqui hoje é, sim, uma vitória. E qual foi o momento mais triste neste percurso todo, desde 2015 até hoje? O momento mais triste, porventura, foi lidar, posso voltar a repetir que foi lidar, sim, com o divórcio. Foi muito triste. É como se eu tivesse a densorar aquilo que eu jurei no altar. É como se eu tivesse a densorar os meus pais. É como se eu tivesse sido contra aquilo que são os planos de Deus. Então, foi muito triste. Foi muito, mas muito triste. Mas, graças a Deus, Ele deu-me forças. Mesmo não sendo Ele o promotor disso, porque eu acredito que o que Deus une não é para separar, mas Ele deu-me forças, sim, para seguir em frente. Para que a Ângela não se perdesse acima de tudo. Exatamente. Porque existem pessoas que acabam se perdendo em meio a tantos desafios que encontram no casamento. Exatamente. Acabam perdendo a sua identidade. Exatamente. Ok, agora, como é que estás hoje? No geral, assim, como é que estás hoje? Hoje eu estou bem, abençoada. Eu estou bem. Hoje em dia eu consegui seguir em frente, consegui alcançar aquilo que eram os meus planos na época, né? Eu queria ser Ângela empreendedora, hoje eu sou. Eu até não sou empreendedora. Eu costumo dizer, eu sou empresária. Então, hoje eu estou aqui, eu sou a Ângela empresária. Eu sou a Ângela mãe, sou aquela pessoa com planos e metas a andar. Nada está parado. Posso dizer que eu estou no meu caminho. Eu consegui achar o meu caminho. Ok. Sim. Consegui me tornar aquela pessoa que eu queria ser. Graças a Deus, depois da separação, o meu foco foi trabalhar. Trabalhar, correr atrás dos meus sonhos, correr atrás dos meus planos. Agora posso dizer que... Fica à vontade. Com uma loja aberta, tenho uma loja, tenho um salão de beleza também, a compartilhar do mesmo espaço. Tenho um takeaway aberto. E os planos não param. Os planos não param porque a meta é crescer. Estou a investir em novos empreendimentos para poder crescer. Então, naquilo que é a Ângela de hoje, eu acho que estou no meu caminho. Eu achei o meu caminho. Parei, sim, de vender calamidade. Graças a Deus também. Até parei de ir à África do Sul. Se vou para a África do Sul agora, é para passear. Ok. Parei também de ir à África do Sul. Agora estou a investir em negócios grandes, posso assim dizer. Agora, em importação, se não viajo, estou a importar. Brasil, China, Turquia, são os países que agora alimentam a minha boutique. Ok, e a sua boutique é de venda de quê, exatamente? Diversos, desde roupa, calçados, bolsas, cabelos, acessórios de beleza no total. Eu vendo, posso dizer um pouco de tudo, mas eu não me limito a isso,
Porque que acontece? Quando eu viajo para a China, por exemplo, na China tem muita coisa. Se tu dizes para mim, Ângela, eu quero mobília, por exemplo. Eu estou lá, eu faço o orçamento e eu compro, meto no contentor e trago para ti. Há serviços que eu só presto por encomenda. Mas na loja eu tenho roupas, tenho cabelos, tenho calçados, tenho acessórios de beleza, digo relógios, brincos, colares, tenho o que mais? Roupa masculina também tem. E fora isso, presto serviços no ramo da beleza. A loja é física, não é? Exatamente. Onde é que fica? Em Fulene A, próximo à farmácia. Logo no desvio dos Carlos João Patrícia. Do seu lado esquerdo tem uma farmácia. Um pouco antes da farmácia tem a loja. Qual é o nome? Angel Beauty. Angel Beauty. Ok. Então todos esses serviços que presta, a loja é esta. Exato. Muito bem. E o apoio teria sido essencial, se calhar, para manter, se calhar, o seu casamento. O apoio... O apoio no sentido de não deixar com que a Ângela deixe de ser o que é. Sim. Talvez teria ajudado. Sim, eu acredito que se tivéssemos sido amigos, né? Se tivesse tido o apoio necessário e não houvessem essas questões todas de violência, de tentar te colocar embaixo ou me colocar embaixo, eu acho que o casamento ainda estaria. Teria feito diferença. Teria feito diferença. Se tivesse abraçado os meus sonhos, teria sim. E o que é que tem a dizer às outras mulheres que nos acompanham? Com relação a tudo que nós conversamos aqui. Eu costumo dizer às mulheres que chegam a mim que eu não dou conselho a ninguém, Boaventura, para separar. Não dou. Mas eu costumo dizer, os sinais estão aí. Tu é que tens que decidir o que realmente queres para ti. O que adianta, Boaventura, eu dizer, separa lá, esse teu marido, não sei o quê. E meia volta, vocês estão aí de novo. Então, para mim, eu acho que não se aconselha ninguém a separar. A pessoa sozinha sente quando as coisas não estão bem. A única coisa que acontece é que as pessoas têm medo do depois, têm medo de voltar a se estruturar, têm medo do que vai acontecer, têm medo da sociedade, dos julgamentos, têm medo de criar os filhos sozinha, porque muitas vezes essas mulheres não têm bases financeiras estabelecidas. Dependem do parceiro. Então, quando isso acontece, essas pessoas têm medo de recomeçar. Por isso que acabam se mantendo em relacionamentos tóxicos. A violência, a dependência, nesse caso, financeira e a dependência emocional é uma das causas que faz com que as mulheres não saiam dos casamentos tóxicos. É uma das coisas que faz com que as mulheres não tomem a decisão de separar. Mas elas sofrem. Sofrem nos relacionamentos a tentar resgatar o que já não têm. Porque às vezes elas estão dentro de casa com anel no dedo, mas essas pessoas já estão em outros relacionamentos, até assumidos. Porque tem homens que até não escondem que estão fora ou estão num outro relacionamento. Então, estando casado? Estando casados, sim. Estando casados. Tem homens que não escondem. Então, essas mulheres que ainda não entraram para um casamento, eu costumo dizer, organizem-se. Organizem-se. Tentem o máximo possível estudar. Tentem o máximo possível começar a trabalhar. Se não estás a trabalhar, minha irmã, empreende, arranja um negócio. Hoje em dia as pessoas dizem, não, porque eu não estou a fazer negócio porque ainda não tenho fundos. Tem muita coisa que tu podes revender sem fundos. Os ditos envia 50%. Muitas das pessoas nem têm dinheiro. Estão a fazer negócios, mas não têm dinheiro. Simplesmente postam
esperam você colocar o like e dizer, sim, eu gostei do item X. A pessoa diz, envia 70%. Você enviou os 70%, corre, vai goivar, depois vem te entregar. Os 30% que forem a faltar é o lucro dela. Então, tem negócios que tu podes fazer sim, sem fundo. Mas, antes dos demais, estudem também quem é essa pessoa que você vai casar com ela. Como é que essa pessoa se comporta mediante a uma dificuldade, mediante a euforia, ao nervosismo? Como é que essa pessoa se comporta? Como é que lida com aquilo que são os teus sonhos, com aquilo que são as tuas metas? Porque isso é importante. Há coisas que se tu entras no casamento sem balançar, depois é um pouco difícil de tu tentares te impor. É um pouco difícil porque tu tens que ser submissa. A sociedade nos ensina isso. Então, se tu entras num casamento, tu tens que ser aquela mulher submissa. Então, se tu não queres adiar aquilo que são os teus sonhos, adiar aquilo que são os teus planos, organiza-te antes de entrar. Para você que já está lá dentro do casamento e sofre violência psicológica, violência física, tem dependência emocional, eu lamento dizer que ninguém vai vir te tirar daí. Tu tens que sair. Tens que avaliar se é isso que tu queres para ti. Tens que avaliar se é essa vida que você sonhou para ti. Por quê? Porque por mais que você busque ajuda, você tem que ajudar as pessoas que você vai pedir ajuda a te ajudarem. Então, sem isso, Boaventura, não tem como. Ângela Watião foi a nossa convidada para esta edição. Um grande exemplo de superação, uma grande história de vida, um caso que vale a pena acompanhar com muita atenção e tirar os pontos que acha que vão lhe beneficiar. Portanto, esta mulher esteve casada, teve que divorciar-se, por causa ela sofria violência doméstica. Ela era casada com alguém que um líder de uma igreja, praticamente, não é? Alguém que tinha alguns cargos lá na igreja, mas que a violentava dia após dia. Portanto, ela conseguiu passar por este processo, conseguiu superar a violência e hoje ela é empresária, é empreendedora, não é? Trabalha no ramo da beleza, não é? Trabalha com cabelos, com roupas, trabalha com cosméticos e várias outras coisas. Este foi o nosso Ei de hoje. Próxima edição, estaremos aqui para mais uma história. Mas para já, para quem quer fazer alguma importação, quem quer contactar alguns serviços da nossa convidada, os números estão aí na descrição ou pode contactar-nos em privado. O nosso muito obrigado, até a próxima edição.